Prontinho. Outra gravação iniciada para começarmos o capítulo 2. No capítulo 2, a gente vai tentar responder uma pergunta. E a gente vai entender o que é cognição, tá? Inclusive, eu quero que todo mundo saia daqui entendendo como é que a nossa cognição funciona e o que são os modos. Muita gente não sabe que dentro da teoria do Beck, um conceito muito importante é o conceito de modos. Então, guarda aí essa memória, né? Não esqueçam de, no final, vou perguntar se vocês entenderam. Por que que a aprendizagem corretiva não acontece automaticamente? Por que é que a pessoa não chega nessa conclusão, meu Deus? Que ela diz, tá, mas não tem o que eu fazer, então deixa eu seguir com a minha vida. Né? Por que que a cognição é teimosa? Vamos entender. Mas antes, vamos nos questionar. Por que que pessoas com familiares que as amam muito insistem na crença de que não são amadas? Por que que um jovem profissional que trabalhou duro para conseguir um novo emprego começa esse emprego e acredita que é um impostor, que é incompetente ou que não vai dar conta? Por que que uma pessoa perfeccionista, que está o tempo inteiro superando expectativas, tem uma série de sucessos na vida e teima em acreditar que é um fracasso? Por que que isso acontece? A aprendizagem corretiva, a reestruturação cognitiva, ela é teimosa mesmo. Ela não acontece automaticamente. Ou seja, não é porque eu consegui o emprego que agora eu vou acreditar que eu sou bom, não. Não é assim que a banda toca, não é tão simples. A nossa experiência no mundo, ela é mediada pela cognição. Então imagine que existe o mundo real, né? Coloquei uma foto aqui do mundo tal qual como ele é. Só que esse mundo, ele passa pela nossa cognição. E quando ele passa, ele é distorcido. Ele se torna uma experiência interna nossa que lembra o mundo real, mas é diferente. Né? Se vocês olharem para essas duas imagens, eu consigo dizer que essa é o mundo e que aquela é o mundo, mas não é a mesma coisa. É por isso que quando a gente pega, vamos dizer, aconteceu um crime, né? Tem esse crime, sei lá, mataram uma pessoa e tinha 10 pessoas na sala. Quando os policiais vão fazer as entrevistas, a gente vai ter 10 relatos diferentes. Todo mundo viu o mesmo crime, mas a gente tem 10 relatos diferentes. Por quê? Porque é tudo mediado pela cognição. Teve coisa que eu estava olhando, teve coisa que eu não estava olhando, teve coisa que eu fui me esconder e perdi uma parte do evento. Teve coisa que eu acho que eu vi, mas eu não vi. Né? Então pode ser que uma pessoa diga que uma coisa aconteceu, mas quatro outros disseram que aquilo não aconteceu. E aí a gente fica, ué, mas aconteceu ou não aconteceu? Será que a pessoa se confundiu do que ela viu, né? Então, assim, existe um filtro e o que a gente vê não é o que de fato é. E para piorar, eu ainda digo para vocês que as nossas expectativas tendem a orientar o que pensamos, como nos sentimos e o que fazemos e como percebemos a realidade. Tudo é mediado cognitivamente. Entendam a gravidade do que eu estou dizendo para vocês. As nossas expectativas orientam isso. Ou seja, se tem uma pessoa nesse evento que vive assistindo série policial, ela pode criar até memórias falsas de que ela viu uma coisa que na verdade não aconteceu, do tanto que ela tem a expectativa de acontecer, porque ela diz assim, não, se um dia eu ver um crime, eu já sei que tais coisas vão acontecer. E essas expectativas vão sim moldar a experiência dela quando ela de fato passar por aquilo. É uma grande questão. Pensando nisso, vamos a um exemplo. Foi feito um experimento com diversas pessoas. E as pessoas, é um experimento bobinho. A pessoa pegava dois pedaços de fruta, dois pedaços de banana, dois pedaços de manga, dois pedaços de maçã, entregava para as pessoas experimentarem e dizia: Olha, Fulano, esse pedaço A veio de uma fruta cultivada organicamente, natural. E o pedaço B de uma fruta cultivada de modo não orgânico. Me diga, me descreva quais as diferenças que você vê entre a fruta orgânica e a fruta não orgânica. Plot twist da história. Era a mesma fruta. Pegaram a mesma banana, tiraram dois pedaços diferentes, entregaram pro povo. Todos
todo mundo achou diferente. Era a mesma fruta, mas a expectativa que eu tinha de que uma teria um sabor melhor e a outra teria um sabor pior, porque a orgânica é melhor, sei lá, o que que tinha na minha cabeça, fez com que eu sentisse gostos diferentes. E quando as pessoas descobriam que era a mesma fruta, a reação de todas elas era dizer: olha, eu tô vendo que o pedaço foi tirado da mesma fruta, eu entendo que é para ter o mesmo gosto, mas o que eu posso te dizer é que eu realmente senti dois gostos muito diferentes. Não sei o que te dizer mais sobre isso, né? Então, a reação de todo mundo era essa, dizer: eu não sei como te explicar, mas mesmo sendo dois pedaços da mesma fruta, eu senti gostos diferentes. Por quê? Porque as nossas expectativas moldam o que acontece com a gente. Cognição não é simples, ninguém prometeu que seria. Vamos lá. A cognição, como é que ela funciona? Ela tem um modelo cognitivo, que significa que a cognição funciona por meio de três níveis de funcionamento: pensamentos automáticos, crenças intermediárias, crenças centrais. Para piorar a situação, existem diversas tendências, que são essas expectativas que eu estou falando para vocês, que dão uma bagunçada na coisa toda. Ou seja, existe percepção seletiva, viés de confirmação, viés de memória e profecias autorrealizadoras. O que isso quer dizer? Existe a minha cognição, mas o que chega até ela, para se moldar nesse formato, passa por uma série de processos. Calma que a gente vai entender cada um deles. Primeiro eu vou dizer para vocês o que é cada uma dessas coisas, certo? Que é percepção seletiva, que é viés de confirmação, que é viés de memória, que são profecias autorrealizadoras, e o que é o modelo cognitivo, falando de cada uma dessas partes. Eu vou ser rápida, tá, gente? Eu vou dar poucos exemplos, porque eu não quero que fique tão cansativo. Mas, enfim, eu vou tentar falar aqui o que eu acho que é necessário, né? Então, essa parte da cognição a gente vai passar rápido, mas de forma completa por ela. Porque no final, é isso que vai fechar aqui a nossa chave de, ok, eu entendi por que que isso não acontece automaticamente, porque o negócio é complexo, beleza? Então, vamos nós. O que é percepção seletiva? É o fato de que todos nós temos uma tendência de ver o que esperamos ver e ignorar o que não esperamos ver. Todos nós. Ou seja, se você acorda no meio da noite e você acha que você vai ver um fantasma, você tem uma tendência maior de ver o fantasma, de ver uma sombra que lembra fantasma, e de a explicação real daquela sombra que estava ali, você não vê. Então, na sua cabeça, nossa, com certeza era fantasma mesmo. A gente tem uma percepção seletiva, todos nós. Também temos uma coisa chamada viés de confirmação, que para mim nada vai explicar melhor do que esse Pac-Man aqui do livro da Judith Beck do ano de 2022, que também já tinha nas edições anteriores. Que é o quê? Aquilo que eu acredito, eu presto atenção de forma seletiva, minha percepção seletiva. Isso faz com que tudo que concorda com a minha crença, eu percebo com facilidade e lembro bem disso, que já entra no viés de memória. Tudo que discorda da minha crença, eu desconsidero e esqueço isso mais rápido. E tudo que refuta a minha crença, eu tenho tendência de não ver. Então é o que acontece aqui quando a gente olha para esse Pac-Man. A pessoa que acredita que é incompetente, quando ela faz algo que mostra competência, ela não enxerga, ela não percebe que ela acertou. Alguém talvez tenha que dizer para ela, dizer, ah, foi mesmo, acertei, né? Eu não tinha nem notado. Quando ela nota, tipo, a pessoa disse pra ela, aí ela fala, ah, é mesmo, acertei, né? Mas é porque tava muito fácil, mulher. A prova tava muito fácil, o professor deu de graça, por isso que eu acertei. Então ela desconsidera aquilo que aconteceu. Agora, se ela erra uma questão, ela fala, eu errei porque eu sou incompetente mesmo. Já esperava. É o que eu espero de mim, o que eu espero de mim é errar. Isso é o viés de confirmação, certo? Para ilustrar isso, tem uma frase de um jornalista, que é o Walter Lippmann, que ele falou num livro dele bem famosinho de 2017, o seguinte: na maior parte dos casos, nós não vemos em primeiro lugar para então definir. A gente define primeiro e aí é que a gente vê. Só mais uma constatação das nossas expectativas moldando o que acontece, né? Continuando, preciso de uma aguinha, só um minuto.
Vieses de memória. Já que a nossa percepção é seletiva, aquilo que eu tenho tendência de não ver, eu esqueço mais rápido. Aquilo que eu tenho tendência de ver, eu lembro mais. Fora que a gente já sabe hoje, a gente tem certeza absoluta disso, certo? O que se recupera da nossa memória não é igual ao que foi armazenado. A gente lembra, mas a gente não lembra tão bem. Tanto que quando ele está explicando vieses de memória no livro, ele fala assim: muitos livros dizem que a memória humana é como se fosse um computador, né? Tipo, eu quero recuperar um arquivo, aí eu vou lá no computador e acho onde é que está o arquivo. Essa é uma comparação excessivamente generosa, porque jamais na nossa memória você vai recuperar exatamente aquilo que você guardou. O que você vai recuperar vai estar bem distorcido. Lembra aquilo que foi guardado, mas não é a mesma coisa. Então, as memórias, elas não são sempre confiáveis. Isso já é uma coisa bem estabelecida dentro da ciência. Por isso que nos interrogatórios a gente tende a pedir para a pessoa repetir a mesma versão 300 vezes. Por isso que nos casos de TEPT, que a pessoa tem uma tendência a evitar a memória dolorosa, a gente pede para a pessoa se expor a essa memória várias vezes, às vezes até escrevendo aquela memória várias vezes. Porque é uma forma da gente recuperar a memória da melhor forma que a gente puder, que não vai ser igual àquilo que foi armazenado, mas chega perto às vezes, né? Dependendo da forma como é feito. E a crença em falsas memórias, ela pode persistir mesmo diante de evidências contraditórias. No caso, um ótimo exemplo é o da fruta. Todo mundo, mesmo depois de saber que era a mesma fruta, ainda disse, mas eu senti o gosto diferente. Ou seja, a falsa memória persistiu. Tipo, não foi real. A minha experiência foi diferente. Não foi. A evidência que eu tô te entregando é contraditória. Você deveria abrir mão e dizer, foi igual, eu que me confundi. Ninguém fez isso, certo? E por fim, a gente também tem o que a gente chama de profecia autorrealizadora, que é o quê? Como as nossas expectativas moldam o negócio, então, ó a complicação, gente. Eu já vou esperando o que vai acontecer. Como eu vou esperando o que vai acontecer, isso muda meu comportamento. O que faz com que eu estava, o que faz com que o que eu estava esperando de fato aconteça. Vou dar primeiro o exemplo da fruta e depois o exemplo do experimento que eles fizeram aqui. No exemplo da fruta, eu já fui esperando sentir dois sabores diferentes. Como eu já fui esperando, é provável que eu tenha provado as duas frutas de formas diferentes. E por isso eu tive experiências diferentes com esses pedaços de fruta na minha boca. O que faz com que eu, né, obviamente, todo o resto seja diferente. Outro exemplo. Existiu um estudo que foi feito com professores. Chegaram para esses professores, né, e disseram assim: "O professor, essa turma que o senhor vai ensinar tem 30 alunos, mas aqueles cinco ali, eles são superdotados. Eles são extremamente inteligentes. O QI deles, quase Einstein. Dê atenção para esses alunos, né? Porque esses alunos aqui, ó, incríveis. Não, mentira, não foi mandado eles darem atenção, não, tá? Foi só dito isso. Tipo, eles têm um QI muito alto, eles são super inteligentes. O que que aconteceu? Todos os professores deram mais atenção para esses alunos super inteligentes, porque foi enviesado o negócio, entendeu? Eles disseram, eles são super inteligentes, então peraí, é agora que eu vou brilhar. Final do semestre, esses alunos tiveram desempenhos muito melhores do que o que era esperado deles, porque nenhum tinha o QI especial, eram alunos normais que tinham desempenhos normais e se destacaram dentro dessas disciplinas pela atenção diferenciada que os professores deram. Ou seja, a informação de que esses alunos eram muito inteligentes mudou e moldou o comportamento desses professores, fazendo com que as coisas acontecessem, o que a gente chama de profecia autorrealizadora, certo? E para fechar, vamos entender o modelo cognitivo com os conceitos nos quais vamos precisar, para depois a gente entender como é que tudo isso se junta, certo? Modelo cognitivo. Beck criou o modelo cognitivo e o dividiu em três conceitos, em três
instâncias de funcionamento: pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças centrais. O que diferencia esses níveis, basicamente, é a dificuldade de modificação dessas crenças, o quanto que elas persistem antes da gente conseguir que a pessoa veja as coisas de uma forma diferente. E como eu já tinha dito para vocês, a forma que eu percebo uma situação influencia a minha emoção, a minha fisiologia e o meu comportamento, tá? Que é basicamente o que a gente tem aqui. Eu ia tentar pegar um pincel para ver se eu consigo riscar. Eu acho que não vai dar certo. Eu não vou tentar, não. Enfim. Mas tá dando para todo mundo ver direitinho, né? Então aqui nós temos a percepção e tem a setinha para a emoção, fisiologia e comportamento. Ou seja, o que eu penso, a minha cognição influencia a minha emoção, minha fisiologia, meu comportamento. Na grande maioria das situações. Em alguns casos essa ordem é diferente, tipo, a minha emoção influencia a minha percepção, mas não é na maioria das situações, mas pode acontecer também. Tá errado não, tá? O que é cada uma dessas coisas? Primeiramente, pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos é o que eu penso diante de uma determinada situação. Comi lá as duas frutas e pensei, nossa, o sabor das frutas é diferente. Isso é um pensamento automático. Eles surgem de forma espontânea, eles são breves e fugazes, assumem a forma de um pensamento ou de uma imagem, então pode vir em forma de texto, né? Eu sempre brinco dizendo que é em forma de texto ou em forma de imagem, e são considerados normalmente verdadeiros, sem reflexão ou avaliação. Então a gente tem uma tendência de acreditar que porque eu penso é verdadeiro. Deu para entender muito bem essa nossa tendência quando a gente vê ali a profecia autorrealizadora, a percepção seletiva, né? Eu tenho a tendência de achar que eu estou certo, porque eu acredito primeiro para ver depois, né? Crenças intermediárias. Segundo nível, um nível um pouco mais profundo de cognição. Nesse nível, a gente conecta crenças com estratégias compensatórias, que são os comportamentos. E essa conexão dos dois normalmente faz o que a gente chama de suposições. Então, as crenças intermediárias, elas podem vir em dois formatos, no formato de regras e no formato de suposições. No formato de regras, ou pressupostos, tá? Mesma coisa de suposições e pressupostos. Quando ela vem no formato de regras, isso significa que eu penso coisas sobre como as coisas funcionam. Por exemplo, todas as outras pessoas são capazes, as coisas nunca vão dar certo para mim, o mundo é um lugar perigoso, a academia é um lugar horrível, eu. Mais alguma regra? Deixa eu ver. Estudar é muito chato, o que mais? Ali ia fazer essa aula no feriado, ninguém merece. Não, aí seria mais pensamento automático. Mas aulas no feriado ninguém merece seria uma crença intermediária. Deu pra ver a diferença? Então, é uma coisa mais generalizada, mais global. Não é referente a uma situação específica. É uma coisa que eu acredito. Eu acho que a academia é horrível? Sempre. Eu acho que o mundo é um lugar perigoso? Sempre. Ou quase sempre, certo? Então, uma regra é isso. É uma ideia universal que eu tenho sobre como a coisa funciona. É o que eu penso na maioria das situações, que vai tendenciar o meu pensamento automático, né? Se eu acho que a academia é um lugar horrível, maioria das vezes que alguém falar de academia, ou que eu tiver que ir para academia, o que é que eu vou estar pensando? Que não é legal. Então, a tendência do meu pensamento automático vai ser de ser mais negativo. Em relação É, a essas estratégias compensatórias, né, que são os comportamentos, o que que acontece? Nos pressupostos ou suposições, eu tenho a junção das duas coisas. Por exemplo, se a academia é um lugar horrível, então toda vida que eu for, eu vou me sentir muito mal. Aí eu começo a fazer essa junção. Eu digo que o meu comportamento na academia vai ser sempre de me sentir muito mal, se eu for para lá. Então eu pressuponho, eu suponho que se isso acontecer, o comportamento é esse. E eu faço esse link. Se comportamento, então resultado. Isso serve também para qualquer um desses exemplos que eu dei. Por exemplo, o mundo é um lugar perigoso. Se eu sair de casa à noite, então eu serei assaltado. Outro exemplo. É, todos os outros são capazes. Se eu tentar a prova, eu não vou passar, porque todas as pessoas, ou muitas pessoas, são melhores do que eu. E aí eu não tento a prova, certo? Então, é pressupor o que vai acontecer, pressupor que eu já sei o que vai acontecer, ligando uma crença dessas com um comportamento. E essas estratégias compensatórias, elas podem se encaixar em três tipos de respostas. Respostas consistentes com a crença, ou seja,
Eu acho que sempre que eu for para academia vai ser ruim, então eu não vou. Isso é consistente com a crença e eu acredito nisso porque eu acredito que a crença é verdadeira, certo? E aí eu vou lá e faço isso. Pode ser uma resposta super compensatória. Essa é rara, mas acontece com algumas pessoas, que é, eu acho a academia um lugar horrível. Eu acho que toda vez que eu vou me sentir mal, mas eu vou todo dia. Tem gente que faz isso. Por quê? Porque é uma tentativa desesperada de provar que a crença tá errada. A pessoa, sei lá, quer emagrecer e ela diz: Olha, eu odeio academia. E toda vez que eu vou, eu me sinto mal. Mas isso vai passar. Eu não quero mais. Então ela vai para esse lado super compensatório. Eu vou fazer tentativas desesperadas de provar que a minha crença está errada. E eu tenho também as respostas evitativas, que é eu evito entrar em contato com essa crença. Então, não quero nem ouvir falar de academia. Quem vier falar de academia perto de mim, que tem que ir para academia, que não sei o quê, eu saio da sala. Porque eu não quero que a minha crença seja ativada. Eu não quero lembrar que ir para academia é ruim, eu não quero lembrar que por causa disso eu não estou emagrecendo, eu quero ignorar que isso existe. Então, a minha resposta é evitativa, certo? E, por fim, para fechar a nossa árvore da cognição, a gente tem as raízes, as crenças centrais, que são as ideias que a gente formulou ao longo da nossa vida inteira sobre os outros, sobre o mundo e sobre nós mesmos, que é o que a gente chama de tríade cognitiva. E isso vem de todas as nossas experiências e percepções ao longo de toda a nossa vida. É a tal da parede de tijolo que eu falei que a gente vai construindo com as nossas experiências e percepções, beleza? Essas crenças tendem a ser aceitas como verdade absolutas, independente da sua validade. Muitas vezes elas são negativas, porque são exageros de verdades. Então, eu pego uma coisa que aconteceu e levo para todo o resto. Elas são ideias globais, não dependem de uma situação específica, e existem diversos tipos de crenças centrais. Inclusive, existe mais de um modelo. Muita gente não sabe disso. Algumas pessoas acreditam que só existe o modelo do Beck, de dividir as crenças centrais em crenças de desamor, desvalor e desamparo. Não, não, não. Existem outros modelos. Nesse livro, por exemplo, ele apresenta um modelo de dois temas principais, que é dividir as crenças centrais no modelo de competência ou conveniência. E aí ele faz essa divisão, que é bem similar à crença de desamor e talvez uma junção aí da de desamparo com a de desvalor, tá? Fica similar. Mas existem modelos diferentes com nomenclaturas diferentes. Acho que é interessante vocês saberem disso também. Não vou mergulhar muito na tipificação, porque, né, foge da proposta. Então, voltando para aquele desenho que eu tinha feito no começo, né, por que que a aprendizagem corretiva não acontece automaticamente? Porque a gente tem que passar por essa árvore para poder enxergar o mundo. A gente tem que passar pela nossa cognição. E a gente foi vendo que essa cognição ela não é tão simples. Não é só pensamento automático, crença intermediária e crença central. A crença intermediária carrega com ela uma estratégia compensatória. E a forma da minha cognição funcionar carrega em si várias características, como a viés de memória, viés de confirmação, percepção seletiva e profecia autorrealizadora. É esse filtro pelo qual a experiência da realidade passa para chegar naquilo que a pessoa enxerga. Por isso que a gente tem que ter uma postura tão curiosa para entender o que foi que aconteceu para cada pessoa, certo? Mas calma, que eu ainda vou piorar um pouquinho quando a gente for falar dos modos. Aguenta aí. Metáfora do triturador mental. Então, só para vocês entenderem e fechar essa ideia aqui. O triturador mental é esse filtro. O que acontece é, a realidade vem, a gente enfia ela dentro de um triturador e a gente guarda. Cheio de viés, cheio de percepção autorrealizadora, cheio de um monte de coisa, profecia, né? Enfim, a gente faz isso. O papel que entrou é o mesmo que sai. Mas venhamos e convenhamos, não é a mesma coisa. Os dois é o papel, os dois têm as mesmas informações. Mas naquele que sai depois do triturador, tá mais difícil de ler, tá mais difícil de entender, fica um pouco mais complicado. No entanto, isso é o que a gente chama do modelo de processamento das informações. Ou seja, é como a nossa cognição funciona. Como eu processo o mundo, como eu entendo o mundo. Assim, igual um triturador. O mundo vem, bota lá a folha, eu passo ela lá, fico com os pedaços e isso aí é a minha experiência, certo? Então, os pacientes, eles chegam pra gente com esses retalhos, segurando ali esse monte de papel picotado, dizendo assim, ó, eu processei essas informações esse dia aqui ao longo da vida, me ajuda a organizar.
Por isso que a gente diz, às vezes, que o que falta é o insight. Porque tá lá, naquele bolo de papel triturado, tá lá as informações, dá para arrumar. Mas dá trabalho, tem que pegar esses papéis, sair colando de um por um, achar, poxa, cadê o pedaço que vai do lado desse aqui para eu conseguir essa informação, né? Então, é esse trabalho que a gente faz na terapia, tá? E é assim que a gente chama a nossa forma de ver o mundo. E chegamos nos modos. Gente, eu vou começar da imagem, depois eu volto para cá. O que que acontece, certo? Respirem, calma, não se desespere. O que que o Beck disse depois de um tempo? Galera, nossa cognição é isso aqui, certo? É isso aqui. Mas às vezes existe mais de um modo. Ou seja, eu não vou entender essa cognição como uma coisa só. Eu posso ter vários conjuntos desses. Um conjunto desse eu chamo de um modo. E aí eu posso ter vários, certo? Então, por exemplo, esse exemplo é legal para a gente entender, para poder discutir modos. Imagine uma pessoa que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e ela tem um toque de organização. Ela tem um modo que a gente vai chamar de modo controle. Tem horas que, rapaz, tem que entrar de meia no quarto dela. Ela tem que tocar em tudo com luva. Ela passa o dia catalogando coisa. Se o filho dela tira uma cor do canto, ela grita, ela se descompensa, porque tem que estar limpo, tem que estar organizado, e ela tá ali na batalha. Percebam que o modo controle, ele tem pensamentos automáticos próprios do modo controle, crenças intermediárias próprias do modo controle, crenças centrais próprias do modo controle. De vez em quando, essa mesma pessoa com toque desiste. Ela vai para o modo subcontrole. Ela diz: eu cansei. Vocês destruam essa casa que eu não quero mais saber. Eu não vou mais olhar o que está sujo, eu não vou mais lavar um garfo nessa casa. E ela vai para um outro modo que ela não liga mais. Os pensamentos automáticos são diferentes. São pensamentos automáticos de desistência. Eu não quero mais nem saber, não tem que estar nada limpo, não. A vida é uma desgraça, tem que viver na imundície. E ela vai para esse modo de subcontrole, que é todo diferente do modo controle. E aí, na terapia, a gente vai tentar desenvolver um terceiro modo. Ou seja, a gente vai identificar que ela tem um modo controle, que ela tem um modo subcontrole, e que a gente tem que desenvolver um modo mais equilibrado, meio que trazendo um pouco das características de um e um pouco das características do outro para um novo modo, para um novo funcionamento cognitivo. Deu para entender com esse exemplo? O que é um modo? Que é um conjunto dessa cognição que tem características próprias e que as pessoas podem passar de um modo para o outro. Uma pessoa com transtorno borderline, por exemplo, ela pode ter um modo mais emocionalmente regulado e um modo emocionalmente desregulado. E ela pode ter também um modo suicida, que é diferente dos outros dois. Então, a nossa cognição, ela não é uma coisa só. Ela não é só um desse aqui. Ela é diferentes modos. Ficou claro? Sim? Tô preocupada, gente, que ninguém tá dizendo nada. Não deu pra entender nada. Ou deu pra entender? Sim, obrigada, Ana. Aliviou meu coração. Vou confiar que todo mundo entendeu, então. Pronto. Então, gente, existem esses diferentes modos, certo? E aí a gente vai entender que, diante de diferentes situações, um modo pode ser chamado para atuar. Então, dependendo do que acontece na vida da pessoa, esse modo vem. Um modo, às vezes, que é mais adaptativo, mais saudável, tem comportamentos que geram ganhos baseados em valores, ou um modo mais desadaptativo. Pode ser um modo depressivo, pode ser um modo suicida, pode ser esse modo de controle subcontrole que eu dei o exemplo do toque, né? Então, vão existir vários desses. E outra coisa também que a gente foi entendendo com o passar do tempo, né, quando foi aprofundando o conhecimento sobre o que era o modelo cognitivo,
é que a função adaptativa e a função desadaptativa, eles são um contínuo. O modo do toque, eu acho que eu dei de exemplo, né? Funciona muito para a gente entender isso também, tá? Que é o quê? Quando a pessoa está organizando tudo, a gente poderia dizer que essa função é um pouco mais adaptativa do que quando ela está desistindo de tudo, que é mais desadaptativa. Só que dentro do desistir de tudo tem características adaptativas, porque ela não está lutando tanto contra a realidade das coisas. Só que dentro do modo adaptativo também tem características desadaptativas. Então, ela está sendo extrema, ela está querendo pedir, né, do mundo, dos filhos, das pessoas, uma coisa que ela não vai conseguir ter. Então, a gente sabe hoje que existe um contínuo. As pessoas não têm só uma crença negativa, não é uma coisa tão simples. Elas têm crenças positivas e negativas. E o nosso trabalho dentro da terapia, que ficou muito mais claro com a CTR, que veio a TCC baseado em pontos fortes, é fortalecer as crenças positivas para que sejam ativadas em mais situações, para que esses modos adaptativos predominem e enfraquecer as crenças desadaptativas, para que elas venham menos e gerem menos prejuízo, tá? Então, esse é o nosso grande desafio, porque a gente já sabe hoje que existe esse contínuo. Então, finalizando, chegamos no final, né? O que que a gente entendeu aqui? Bom, a aprendizagem corretiva, ela não acontece automaticamente porque o negócio é muito complexo. A gente tem que mexer naquilo ali tudo e às vezes em mais de um modo. Imagina uma pessoa fazer isso sozinha, sem saber nem que existe modo, que existe cognição, que tem crença. Ela não sabe de nada disso e ela tem que gerenciar esse negócio aqui. Não dá, gente, para gerenciar esse negócio aqui sem saber de nada disso, porque sabendo, né, no nosso caso que a gente sabe, já é difícil. Já é difícil gerenciar o do nosso paciente que a gente consegue olhar de fora, quem dirá o nosso, que a gente não consegue se distanciar tanto assim, e que muitas vezes a gente não, enfim, sabe nem por onde é que começa, né? Então a gente precisa de ajuda para montar isso. É por isso que ela não acontece automaticamente, é por isso que precisa da terapia. Mas o que a gente tem que fazer é romper esse padrão de confirmar a crença, de viver a vida muitas vezes, né, com a nossa expectativa indo na frente. Obviamente que não é fácil, porque mesmo a gente que sabe de tudo isso, a nossa expectativa ainda vai na frente, porque é assim que a gente funciona, né? E aí, diante disso tudo, vocês poderiam perguntar, né? Lia, pelo amor de Deus, se isso aqui é a nossa cognição, Deus não está por nós. Por que que ele fez a gente tão complicado? Por que que ele não criou uma cognição mais simples, um negócio mais tranquilo da gente dar conta, né? Então, assim, se Deus está contra nós, quem estará por nós? Gente, eu entendo, né, que pode vir esse pensamento. Realmente, o que eu posso recomendar é a aceitação. As coisas são como são, e quanto mais a gente brigar com isso, pior. É melhor a gente entender como é que funciona para ajudar nossos pacientes, né? E se Deus está contra nós nesse sentido, né? Nessa brincadeira de, poxa, por que que é tão complexa essa cognição? Quem será por nós? O superciência. Está aqui o nosso cérebrozinho representando a ciência psicológica. É ela que está por nós. Muitas pessoas ao longo de muito tempo, Mick, Peck, tantos psicólogos, todos nós que estamos aqui hoje, tentam entender por que que as pessoas se comportam como se comportam, por que que elas são como elas são, por que que elas pensam como pensam. E a gente evoluiu muito nesse conhecimento. Então a ciência ela está aí para ajudar a gente a entender tudo isso e a gente a viver vidas que são melhores, que a gente sofre menos, que a gente sabe melhor como lidar com as coisas, tá? Para fechar esse capítulo, acabar já acabou, certo? Mas para fechar esse capítulo, por isso que a gente tem que conceituar um caso, né? Conceituar um caso é a gente botar essa bagunça aqui inteira num papel, de uma forma organizada, porque não existe outra forma de navegar disso, senão fazendo uma conceituação. Botar o caso por escrito pode ser feito dentro de qualquer modelo. Fiquem à vontade. Tem o modelo do Beck, tem o modelo da Padesc, que é o do Caldeirão. Tem esse modelo do livro, né, que é o modelo Altman. Tem o modelo Murray, que é da flor viciosa. Então, assim, tanto faz o modelo. O importante é conceituar, e tem que conceituar, porque entender isso tudo aqui sem conceituar não tem condições. E o nosso objetivo dentro de todas as conceituações vai ser romper o ciclo. A gente quer que a crença pare de se autoconfirmar e a gente quer fazer com que a pessoa, a partir de crenças mais equilibradas, consiga ter uma experiência comportamental diferente no mundo, se sentir melhor
né? E conseguir ter essa nova aprendizagem, essa tal aprendizagem corretiva, que é para isso que a gente está aqui aprendendo questionamento socrático para conseguir facilitar a ocorrência da aprendizagem corretiva, certo? Era isso, gente. Falei muito, né? Se vocês tiverem dúvidas ou mais algumas questões, dentro do acervo a gente vai fazer o estudo do resto do livro inteiro. Essa aula não vai ficar toda gravada disponível para vocês. Vai ficar disponível o capítulo 1 no YouTube para quem quiser assistir, o capítulo 2 só para quem estiver dentro do acervo, vai ficar disponível lá. Que mais? Já começamos, né? Nesse mês de abril já temos mais capítulos desse livro. Temos capítulos do livro de terapia cognitiva que a gente vai aprender as técnicas, porque não existe só o questionamento socrático, tem outros caminhos, né? E também vamos falar um pouco de ciência, de PBE, no livro do Ricardo Pilati, tá? Sobre ciência e pseudociência. Bom, alguém quer tirar alguma dúvida? Ou trazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Pronto, eu posso apresentar aqui, tá? Vou apresentar aqui para vocês rapidinho as datas. Só um segundo. Quem está dentro do acervo já recebeu, certo? Mas deixa eu mostrar para vocês como vão ficar as datas do cronograma de como a gente vai estudar esse livro. Só compartilhar minha tela. Um segundo.